Olá, amigos da TV Com e também os amigos que nos acompanham através da internet. Está começando o TV Com Debate Praia Grande. E antes da gente dar início ao programa, eu quero falar o que eu sempre digo no início do programa. Você assiste o TV Com Debate de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas da noite, aqui na TV Com, canal 11 da NET e em todo o litoral de São Paulo. E também você pode assistir o nosso programa através do nosso perfil no facebook.com/TV Com Debate Praia Grande. Aí você assiste a qualquer hora, nossos programas estão na íntegra no nosso perfil. Dá um joinha lá no nosso perfil que ajuda a gente lá, que aí você aumenta as visualizações do nosso programa. Indica, você está vendo o nosso programa aí, você está gostando do tema, você gosta dos assuntos, quer indicar para alguém? Você pode indicar para qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. Se você tiver um amigo na Nova Zelândia, quiser que veja o programa, você avisa, ele vai lá, entrar no nosso perfil no Facebook e vai assistir na Nova Zelândia tranquilamente. E você pode assistir quantas vezes você quiser. Você também pode participar do nosso programa, dando a sua sugestão. Contribua com o nosso programa sugerindo um assunto, um entrevistado, fazendo críticas. Fique à vontade, através do nosso inbox, também do perfil do Facebook, que está aparecendo aí na tela. No programa de hoje nós vamos bater um papo com o Getúlio de Matos. O Getúlio, ele é ex-secretário de Gestão de Pessoas, na gestão do prefeito Alberto Mourão e também do ex-prefeito Roberto Francisco, e também é ex-secretário de Relações do Trabalho do ex-prefeito Roberto Francisco. Tudo bom, Getúlio? Tudo bem, Carlão. Tudo tranquilo? É um prazer estar aqui no teu programa. Aliás, dar parabéns, né, à direção do sindicato que abriu para você esse espaço aqui, o Sindicato de Servidores de Praia Grande, onde você pode fazer um trabalho que Praia Grande já precisava há um bom tempo. Então, parabéns a você, a toda a sua equipe, e dizer que eu estou aqui à disposição. Né? Vamos trocar um pouco de confete, então, agradecer a você. Faltou a você dizer, na minha apresentação aí, que eu sou seu amigo há mais de 30 anos. Ah, bom. Mas isso não bom, então tá, é meu amigo há mais de 30 anos, né? Foi o cara que começou o sindicato, certo? O cara é um dos, é claro, um dos caras. É o que botava a cara, tá mais a cara lá para aparecer, é meio gordinho. Tem que apanhava. Não, era magrinho. Era magrinho. E esse programa aqui, o Getúlio começou a fazer há um tempo atrás. Depois, por algum problema que ele teve, ele deu uma paradinha. E aí a gente está retornando o programa aqui nas dependências do Sindicato da Praia Grande, dos Servidores Públicos da Praia Grande. E a gente está tentando desenvolver um trabalho com o apoio do Getúlio, com o apoio do Gil, e também do pessoal da TV Com, Augusto Capô de Casa e toda a turma lá da TV Com também. Estamos tentando fazer alguma coisa. Não, está de parabéns, eu tenho acompanhado, né, um programa com entrevistas diversificadas, com temas atuais, temas que são de relevância para a nossa região, para a nossa cidade, né, porque assim, temas gerais de grande porte, de grande monta, as grandes redes estão fazendo, embora no meu modo de ver, de uma forma um tanto distorcida. Para mim fica claro, por exemplo, né, que na Rede Bandeirantes, a Rede Bandeirantes tem uma opção, fez uma opção pró-governo. Sim. Então, em tudo que se trata das reformas, o que a Bandeirantes pode puxar a sardinha para a brasa do governo, ela faz. Inclusive, para te dar um acontecimento que ocorreu hoje. A Bandeirantes à tarde, no programa da tarde de política, entrevistou um senador que trouxe uma informação que eu pelo menos não conhecia, acho que poucos dos nossos telespectadores aqui sabem, né? O Sistema S, o Sistema Senai, Senac, SESI, recebeu o ano passado, de verbas governamentais, de verbas públicas, o equivalente a 32 bilhões de reais. 32 bilhões de reais. Meu Deus do céu. Bom, né? Aproveitando que o Getúlio deu uma paradinha, ele falou, eu ouvi hoje, lembrando para vocês que nós estamos gravando esse programa no dia 15, tá? Ele vai na semana que vem, então você está assistindo na semana que vem. Então essa notícia que o Getúlio está falando, você já vai ter ouvido, ou se
vai ter ouvido realmente, mas o Getúlio está falando hoje, mas é hoje 15 de maio. A semana que vem é que vai para o ar só. Aí, Carlão, a gente vê, e eu vi isso porque eu acompanho o programa Bastidores do Poder na Bandeirantes. Eu também acompanho. Você vê que durante meses uma saraivada de informações, uma saraivada de depoimentos, de entrevistas, levantando a bola da reforma trabalhista, né? E lascando o pau no movimento sindical, porque o movimento sindical recebeu no ano passado, né, através do imposto sindical, 2 bilhões de reais. Então, e aí a gente todo mundo tem rede social hoje, todo mundo tem Facebook, todo mundo tem WhatsApp, né? Aí você vê amigos que eu sei que não são pessoas mal intencionadas, mas amigos falam, não, porque o imposto sindical é um absurdo. Tá bom, é um absurdo. Eu não discordo disso não. Aliás, desde a minha época na presidência do sindicato, o Sindicato de Servidores de Praia Grande vive bem sem o imposto sindical, e eu tenho certeza que na administração do Gil isso continua acontecendo, sem o imposto sindical, mas é o pessoal metendo o pau no imposto sindical. Muito bem. 2 bilhões de reais em dinheiro para o movimento sindical é muito. 32 bilhões para o Sistema S é pouco. Ou melhor, não é passível nem de nota. Aí onde que eu tenho a certeza que a Bandeirantes está sendo parcial. Quantos sindicatos tem aqui no Brasil, Getúlio? Só para encerrar esse raciocínio. A Bandeirantes, durante todo esse período, não trouxe um único, que eu tenha assistido, um único dirigente sindical para dizer o que o sindicato dele faz com o imposto sindical. No entanto, hoje, à tarde, no comecinho do programa, entrevistou um senador que criticou o Sistema S. 1 hora depois, o presidente nacional do Sistema S, que é o Guilherme Afif Domingues, estava dando entrevista. Você acha justo isso? E aí eu digo o seguinte, para você, inclusive você fez curso no Senac, eu também fiz curso no Senac. Né? Você fez curso de radialista no Senac? Fiz. Foi de graça? Não. Não foi. Eu fiz curso de operador de telex no Senac, também não foi de graça. Então você que está nos assistindo aí, procura um curso de graça no Senac. Procura um curso de graça nessa entidade que recebeu 32 bilhões de reais no ano passado. Vê se ele te dá curso de graça. O que eu estou dizendo assim, precisa ter um equilíbrio, Carlos. E eu achava que a imprensa podia dar esse... Então, era isso que eu te perguntei aqui agora. Nos Estados Unidos, existe, claro e transparente, a linha editorial dos órgãos de imprensa. Tá? Então, tem aquele órgão que ele é democrata, declaradamente. Tá? Então, a linha editorial dele é democrata. Tem outro que é democrata e republicano. E tem outro que é republicano. Aqui no Brasil, isso é velado. Aí acontece isso que você acabou de falar. Não é, eu acho que não é justo e não é intelectualmente honesto. Porque a Rádio Bandeirantes, por exemplo, é uma das poucas que dá opinião. Fala assim, mas a opinião que a gente percebe é a opinião do jornalista. O Fábio Panuzzi, por exemplo, tem uma opinião que é divergente do Cláudio Humberto. E brigam quase todo dia. Não é opinião do órgão, como é nos Estados Unidos. Sim. Né? O editorial é da empresa. O New York Post, ele tem uma opinião. E se você quer trabalhar no New York Post, você tem que compartilhar daquela opinião. Não é? No Brasil, não. Então, você fica meio, vai para lá e vem para cá, vai para lá e vem para cá. Porque, quer queira ou quer não, o meio de receber informação é através da imprensa. Porque todo mundo trabalha, todo mundo tem seu dia a dia. Eu, por exemplo, tiro uma parte do meu dia para procurar me inteirar do que está acontecendo não só no Brasil como no mundo. Então eu não acho que é intelectualmente honesto com o telespectador, com o ouvinte, o que eles estão fazendo. Porque eles estão dando uma versão, né?
E aqui eu veja só, não é que eu estou defendendo não, não, você está dando a tua opinião. A contribuição sindical e nem eu sei, por exemplo, que tem sindicato na nossa região que o dia que se acabar a contribuição sindical, ele vai fechar as portas. Né? Vai fechar as portas. Mas aí, se não houve uma previsão disso no passado, infelizmente vai ter que nascer um outro tipo de entidade, uma outra entidade daí. Até aí, não vejo problema nenhum. Mas não vale, o que não vale é você colocar toda a opinião pública, manipular a opinião pública, para que ela veja a questão de um lado só. Né? Então nós vamos falar um pouquinho... Que não é o princípio do bom jornalismo, né? Porque o bom jornalismo é você dar o mesmo espaço para os dois lados defenderem as suas teses e você deixar o telespectador ou o ouvinte tomar a sua decisão e formar a sua opinião. Eu acho até que a empresa poderia escrever um texto, um editorial e falar, nossa opinião com relação a isso é essa, mas eu vou trazer aqui o outro lado para você ouvir. Um lado, outro lado, um terceiro lado, um lado isento, e aí. Esse é o jornalismo. Mas não é isso que acontece, não é na Bandeirantes. Aliás, na Bandeirantes é a que menos erra, na minha opinião, nesse setor, porque tem canal de TV que não dá nem para assistir, porque a coisa é descarada. Mas você fez uma pergunta que eu não quero deixar sem resposta. O Brasil hoje tem cerca de 11 mil sindicatos de empregados. 11 mil de empregados. É porque eu vi um número de 17 mil, exato. 6 mil de empregadores. Mas também ninguém fala. Ninguém fala nos sindicatos dos empregadores, que também recebem contribuição sindical dos empregadores. Entende? Mas vamos lá. Em 1988, foi o ano que teve a promulgada a Constituição, que até hoje está valendo, e a partir de então, os servidores públicos puderam se organizar em sindicatos. Daí em diante, Carlão, praticamente toda a cidade do Brasil tem um sindicato de servidor público, porque toda cidade tem uma prefeitura. Sim. Aliás, né, o Brasil é um país que tem algumas prefeituras que não precisavam existir, né? Cidade com 2.000 habitantes, cidade com 1.200 habitantes, e tem prefeitura, tem Câmara Municipal. É outra questão também que poucas pessoas querem discutir, mas tudo bem. Não necessitaria ter esse gasto. Vamos ficar só no campo do servidor público, né? Então, são 6 mil, quase 6 mil municípios. Só aí são quase 6 mil sindicatos. Só aí são quase 6 mil sindicatos. Aí, outro dia, eu recebi uma mensagem de um médico, que é o meu cardiologista, me mandou pelo WhatsApp uma mensagem criticando 17 mil sindicatos, a contribuição sindical 2 bilhões de reais, que absurdo, tal, porque na Alemanha tem 20 sindicatos. Na Alemanha. A comparação dele foi com a Alemanha. Bem. Aí eu tive que... Justo, ele é né? meu amigo, como eu te falei. A gente está lidando com pessoas que não são mal intencionadas, mas diante da carga de informação contaminada, eles acabam tomando posição de uma coisa que nem entendem. Aí eu fui explicar para ele, falei, doutor, desses 17 mil sindicatos, 11 mil são de servidores. Desses 11 mil que são de servidores, não, 11 mil são de empregados. Desses 11 mil de empregados, uns 6 mil são de servidores. Agora, o senhor imagina que vão fazer igual a Alemanha. Fazer igual a Alemanha. A Alemanha é um sindicato orgânico. A Alemanha tem o sindicatão lá em cima, lá em Berlim, e ele vai tendo entidadezinhas coligadas com ele. Tá. Inclusive é semelhante, o modelo americano também é parecido. Então tem uma sedezinha lá em Itariri, que é ligada lá no sindicato orgânico. Falei Itariri porque é uma cidade distante, uma cidade pequena. Aí você imagina no Brasil, em Brasília, um sindicato orgânico de servidor público municipal. E esse sindicato orgânico cuidando das situações criadas na prefeitura de Itariri.
vamos dizer, não sei se é o caso hoje, que o prefeito de Itariri resolva prejudicar os servidores públicos de Itariri. Procure que ele não pague em dia os salários dos servidores de Itariri. Que ele não dê os direitos que os servidores de Itariri têm. Até essa informação chegar lá no sindicato então, lá em Brasília. Imagina no Brasil um sindicato orgânico cuidando lá da prefeitura de Itariri. Né? Então eu tive que brincar com ele e falar, o problema não é, não tem problema, eu quero o modelo sindical da Alemanha, mas eu também quero o Congresso da Alemanha, também quero o político da Alemanha e quero o eleitor da Alemanha. Porque, Carlão, enquanto as nossas periferias ficarem cheias nos bares no dia da eleição, cheia de pessoas com notinha de R$50 no bolso, comprando voto, certo? Bebendo, passando para lá, passando para cá, não tem como a gente querer qualquer coisa da Alemanha. É verdade. Comparar Brasil com a Alemanha numa situação dessa é um absurdo. Não só com a Alemanha, com qualquer país do mundo desenvolvido. Mas você entende? Mas aí como você abre hoje, você assistiu o Canal Livre. Aí vem lá o professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ele diz que o maior repasse de dinheiro do rico para o pobre se dá na Previdência. Né? E aí eu vejo o Carlos Marum. Sabe quem é o Carlos Marum? Sim. Sabe quem é o Carlos Marum? Sim. O cara que está... Desculpa pelo cara. O deputado que está defendendo com unhas e dentes a reforma previdenciária é o mesmo deputado que defendia com unhas e dentes o Eduardo Cunha. Aí quando eu vejo o Carlos Marum chamar o sistema previdenciário de hoje do Brasil de Robin Hood, e nenhum jornalista fala nada. Nenhum jornalista fala, mas espera aí, o senhor está defendendo o que aí? A quem interessa? A quem interessa o desmanche, porque é o desmanchar, é o esgarçar definitivamente o regime de previdência e empurrar quem pode pagar para o sistema privado. A quem interessa isso? Nenhum jornalista, não vejo nenhum meio de comunicação querer discutir isso. Porque quem puder, vai fazer sua previdência privada, vai lá no Banco Bradesco, no Banco Itaú, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil. Aliás, todos devedores da Previdência. Sim, e bem devedores. Todos devedores da Previdência. Né? A dívida na casa do bilhão. O Bradesco deve 1 bilhão e 200 milhões de reais para a Previdência Pública e vai vender Previdência para quem não vai ter Previdência Pública. Me diz uma coisa, em cima disso que você está falando, como é que você enxerga em se aprovando isso que estão tentando lá em Brasília, como é que você enxerga o futuro? Vamos ter que falar no futuro de uma geração, né, que são os jovens que estão entrando agora no sistema previdenciário. Vamos ter que falar numa geração, vamos falar numa geração. Vai acontecer com intermediários, mas vamos falar numa geração. Como é que vai ser esse povo daqui a 30 anos? Olha, que situação que nós vamos estar? Algumas pessoas, amigos, até uns brincaram, outros me criticaram por eu ter participado das manifestações junto com o Sindicato de Servidores de Praia Grande. O Gil me falou que ia participar, me disse aonde era a diretriz da nossa central sindical, da Força Sindical, e eu fui lá e participei como um participante, até para sentir na base como é que está isso. E algumas pessoas me criticaram. Eu não fui lá por minha causa. Eu fui lá por causa do meu filho. Então, é isso que eu estou perguntando. Eu fui lá porque meu filho não vai se aposentar. Ah, Getúlio, mas você quer que seu filho se aposente? Eu não quero que ele se aposente. Mas eu quero que, se ele quiser se aposentar, ele tenha o direito de se aposentar. E quando chegar a época dele se aposentar, que ele possa se aposentar realmente. Eu quero que ele possa se aposentar. Se ele decidir trabalhar até os 80 anos,
Se ele decidir trabalhar até os 90 anos, se ele for que É a nem opção dele. se ele for que nem esse professor universitário, que tem mais de 60 já e provavelmente vai morrer dando aula na sala de aula, ensinando matéria e direcionando seus alunos pró-mercado e não pró-sociedade, tudo bem. Mas eu quero que ele tenha a possibilidade de se aposentar, coisa que ele não tem. Outra coisa, eu ainda sou bastante jovem, eu tenho 51 anos, tenho 36 anos de trabalho quase, faço 36 anos o ano que vem, né? Mas faça a conta comigo. Quem se aposentar a partir dessa nova legislação vai ter que trabalhar até 65 anos e com 40 anos de trabalho. Para ganhar o quê? Ganhar o último salário? Não. Para ganhar a média de 80% da média. Não. Com 40 anos de trabalho, é 100% da média. Ah, tá. Então, com 40 anos de trabalho, você vai ganhar 100% da média. Dos últimos 20 aanos. Então, não, 100% da média total. Não é mais de 94 para cá? Não. É 100% da média total. Então, eu fiz a conta. Você entrou na prefeitura e... Não minha. Porque eu costumo me excluir dessas situações. Porque senão não fica... Fica em causa própria, Fica em causa própria. Então, vamos pegar um caso de um rapaz que entrou na prefeitura de Praia Grande com 20 anos. Fez o concurso, agente administrativo, entrou com 20. Certo? Legal. Entrou com 20 anos. Aí ele trabalha 10 anos. Certo? Faz um curso de contabilidade. Faz um novo concurso na prefeitura de Praia Grande e vira contador. Aí o salário dele pulou de R$ 1.200, R$ 1.400 para, sei lá, 4.000. Certo? Aí ele trabalha mais 10 anos como contador, faz um curso, faz uma faculdade de direito, certo? Faz um concurso para procurador do município. Aí vai ganhar 10.000. Certo? Certo. Então se passaram 30 anos. Ele vai trabalhar mais 25 anos como procurador do município. Não, 30 não, mais 15 anos como procurador do município. Daí dá 45, é 49 que eles estão querendo, é isso? 40 anos. 40. Ele vai trabalhar mais 10 como procurador do município, desculpa. Certo? Então você vai pegar todas as contribuições dele, dividir pelo número de meses, o que der, atualizado foi o que deu. Aí eu pergunto, em média, dá uma queda de 40%. Então, se ele ganhava 10.000 na ativa, ele vai ganhar 6.000 de salário. Aí quando a mas pessoa... é essa a finalidade mesmo. Aí que quando tem mas cálculo, gordo, né? mas eu já te chamar, pode chamar de gordo, né? Pode, eu sou gordo. Gordo, mas veja só, aí quando a pessoa está com 65 anos, que o plano de saúde é mais caro, que tem que usar medicação controlada, tem que usar... Que as doenças aparecem, tem né? diabetes, que a doença aparece, aí o salário dele cai 40%. Aí o cara tem que continuar trabalhando. Por quê? Aí porque o nosso presidente da República, que se aposentou com 55 anos, com um salário de R$33.000, ele disse para a Miriam Leitão, ele falou, olha, a aposentadoria tem que ser só para subsistência. É a base, né? Falou que Dos é a base, outros. né? Mas dele não. Então não dá, né? A visão que eu tenho é lógico que eu vou dar uma explodida dessa visão, que daqui a próxima geração vai ser uma Etiópia. Não, o país não vai estar uma Etiópia, mas o cara que for se aposentar seria como se hoje a gente olhasse aquele povo sofrido da Etiópia. Porque vai estar... O que eu acho é o seguinte, tem uma música do Titãs, e aí você falou de uma geração, a próxima geração não vai se aposentar. A minha geração, o pessoal que está entrando agora com 20 anos no mercado de trabalho, eles vão passar por isso que eu acabei de narrar aqui, certo?
O pessoal, o meu filho de 16 anos, por exemplo, esse não se aposenta. Porque daqui até lá eles já estão falando, vai ter outra reforma. Sim, e a cada 2 anos vai subir um ano até chegar a 30... Até a 4, não, mas é aí dentro da regra que eu já tinha falado. Ah, tá, daquela regra. Aí dentro da regra que eu já tinha falado. Então, daqui para o meu filho de 16 anos entrar no mercado de trabalho, as outras reformas não vai. O que vai acontecer é aquela música do Titãs. Miséria é miséria em qualquer canto, riquezas são diferentes. Eu tenho uma prima que foi para a França, ela trabalha com companhia de navegação, ela foi para a França, disse que a gente vai passear, quem vai passear no exterior, não é meu caso, mas quem vai passear no exterior gosta de visitar alguns lugares. Ela foi visitar uma loja da Louis Vuitton. Mulher, né? É. Aí disse que viu lá uma chinesada saindo da loja com 4, 5, 6 bolsas de 20 mil euros cada bolsa. Ave Maria. 20 mil euros são alguma coisa perto de 90 mil reais. Sim. E ela fala assim para mim, primo, você não tem ideia de como a gente é pobre aqui. Porque riquezas são diferentes, mas a miséria é igual. O que nós vamos fazer, o que vai acontecer, Carlão, daqui para diante, é que a distância entre o rico e o pobre vai ser abissal. Vai ser mais abissal do que já é. Entendeu? E aí eu tenho que tomar cuidado quando eu falo isso, porque os meus amigos que não gostam do PT vão dizer assim, aí é petista, não sei o que. Não é isso não, porque eu também não acho que R$170 que o governo dá para a pessoa vai por resolver mês, alguma coisa. Torna a pessoa classe C. Exatamente. Ou tira a pessoa da miséria. Isso é um grande engodo, uma grande mentira. Isso é verdade. Né? Então, mas a distância entre quem é pobre vai ficar muito mais pobre e quem é rico vai ficar muito mais rico. Vai ser um paraíso para quem tem dinheiro, né? Essa é a lógica das pessoas que estão hoje no governo, é a lógica de toda a política que está sendo empreendida. Então, se você tem que matar a população e jogar todo o peso financeiro de uma reforma da Previdência numa população já sofrida, para que o mercado fique feliz, você faz isso. Essa é a lógica. Essa é a tristeza. Bom, agora sim, nós estamos indo para o intervalo. Então a gente vai para um pequeno intervalo. Já já a gente volta com o Getúlio Matos conversando aqui, batendo esse papo, falando sobre Previdência. Também vamos falar sobre reforma trabalhista, vamos falar sobre tudo. Voltamos já. Muito bem, amigos, estamos de volta com o segundo bloco do programa de hoje, TV com Debate Praia Grande, que você assiste de segunda a sexta, das 7 às 8 da noite, e também assiste na internet através do endereço que está aparecendo aqui na sua tela. No programa de hoje, a gente está recebendo aqui Getúlio Matos, que está conversando com a gente aqui, falando de reforma previdenciária, vamos falar também de reforma... previdenciária ou trabalhista que a gente estava falando? A gente estava falando da previdenciária, eu falei da trabalhista quando eu falei do Sistema S, né? Do Sistema S, exatamente. Do Sistema S, da contribuição sindical, mas a gente pode voltar na trabalhista. Podemos. Faltou um detalhezinho que o pessoal está falando, né? O Brasil precisa de modernizar a sua legislação. Eu também acho. Também acho que precisa modernizar a legislação. Acho que a gente precisa de uma reforma política. Essa é urgente. Acho que a gente precisa de uma reforma de Estado, né? E já falo por quê, mas vamos falar agora só da reforma trabalhista, né? Pelo texto que está sendo votado, que vai ser votado agora pelo Senado, porque na Câmara já passou, e eu assisti, acho que foi pela Band News, ou pela Globo News, não me lembro direito, a animação, a festa, que lá na Comissão de Justiça e Redação da Câmara, os deputados fizeram quando o projeto foi aprovado. Parecia gol da seleção brasileira em final de Copa do Mundo. Por que isso? Essa é a minha dúvida. Por quê, né? Da onde? Será que eles amam tanto o Brasil assim? Será que é tão bom? Patriotas. É tão bom para o Brasil
que eles pareciam que estavam comemorando um gol da final da Copa do Mundo. A virada do 7-1 da Alemanha, o 8º gol do Brasil. Parecia que era isso que eles estavam comemorando. Quando, na verdade, o texto aprovado lá, entre outras coisas, diz o seguinte, que se o empregador, olha, você que está nos assistindo aí, preste bem atenção nisso, que é importante porque, mesmo que a gente seja servidor público, sempre tem um amigo, um vizinho, um parente, ou um filho, que é empregado numa empresa particular. Então, se o empregador do seu filho, do seu marido, da sua esposa, do seu irmão, se ele falir a empresa, se a empresa dele entrar com pedido de falência, ele pode abrir outra empresa e essa empresa não vai ter nenhum vínculo, ele não vai ter nenhum vínculo com os débitos trabalhistas que ficaram da empresa que ele faliu. Como é que funciona hoje, antes dessa lei estar aí e já ser aprovada? Hoje o empregador responde com o próprio patrimônio. Quer dizer, eu tenho uma empresa, minha empresa faliu, meus funcionários, eles vão entrar com uma ação contra mim? Primeiro eles vão entrar com uma ação contra a empresa. Tá. Na impossibilidade da empresa poder suportar todos os débitos, o próprio juiz, da mesa dele, entra no sistema, vai na sua conta bancária e bloqueia os valores. Hoje é assim que funciona. E os bens também? Bens também. Ele entra no sistema, vai lá no cartório, se você quiser vender uma casa, vender um carro, vender alguma coisa que esteja declarado em cartório, não pode vender. Isso é hoje, antes de ser aprovada essa lei. Isso é hoje. Essa novidade. A novidade liberou geral. Eu fali minha empresa, eu tenho 100 funcionários. Faliu minha empresa, amanhã eu vou abrir outra empresa, os funcionários que eram empregados naquela Eles empresa... vão ficar brigando na justiça para receber de você de alguma forma que ainda não está claro. Que nem os advogados trabalhistas ainda sabem como iria funcionar isso, né? Como iria... isso é modernidade? É modernidade isso? É modernidade, Carlão, o acordo individual do empregado dentro da empresa se sobrepor ao acordo coletivo. O que é acordo coletivo? Acordo coletivo é quando o sindicato do empregador com o sindicato do empregado se reúnem e fazem um acordo. Sim. Mediante as assembleias de cada sindicato, certo? Então, pela lei nova que está... São duas forças equiparadas, certo? Então, é onde cada um pode falar na cara do outro aquilo que quiser, porque não tem... ali não tem relação de subordinação. Sim. Pela lei nova, então, tem um acordo coletivo de duas empresas. Vamos dar um exemplo aqui, o ramo petroquímico. Né? O sindicato vai lá e faz um acordo coletivo com a Ultrafértil, certo? Mas aí, o gerente de recursos humanos da Ultrafértil chama lá o empregado da Ultrafértil, põe o empregado da Ultrafértil sentado na frente dele e fala assim: filho, acontece o seguinte, hoje o teu horário de almoço é 1 hora, né? No acordo coletivo está 1 hora, né? Vamos fazer um acordo nós dois aqui, no papel? Vamos fazer um acordo para passar para meia hora? Ele vai dizer que não? Mas está coagido, né? Na realidade de hoje? Se ele disser que não, ele vai para a rua. Ele vai dizer que não? Outra coisa, falando em ir para a rua, outra coisa, por exemplo, a empresa tem um motorista. Um motorista. Estou falando só de empresa, para não dizer que a gente está falando só de serviço público. A empresa tem um motorista. A empresa não pode, pela lei nova, mandar esse motorista embora e contratá-lo em menos de 1 ano e meio como pessoa jurídica. A mesma pessoa. A mesma pessoa, mas pode mandar ele embora e contratar outra pessoa jurídica e colocar no lugar. Ou seja, ela pode mandar embora um empregado efetivo, com carteira registrada, com fundo de garantia, com 13º, com férias, certo? E contratar um empregado com o mesmo perfil daquele, para dirigir, para fazer a mesma atividade, só que, porém, ele vai ser uma pessoa jurídica. O que significa? Não tem carteira assinada, não tem fundo de garantia, não tem 13º, não tem férias remunerada. Isso é modernidade? E vai ter que pagar a sua própria previdência. E ele tem que pagar a sua própria previdência. Isso é modernidade? Se isso é modernidade, eu quero voltar para a Idade da Pedra.
Se isso é o que faz se isso é modernidade, vamos lá, que eu falei de reforma de Estado, se isso é modernidade, né? E por outro lado, o ministro do Supremo precisa de ter um funcionário para segurar a cadeira para ele sentar. Se juiz de trabalho, juiz trabalhista, juiz da Justiça Comum, juiz estadual e juiz federal recebem auxílio moradia, a gente precisa de uma reforma do Estado, gente. A gente não precisa de uma reforma trabalhista. Agora, quem da imprensa, a grande imprensa, está a fim de discutir isso, está a fim de jogar isso para cima. Né? Um juiz tem um auxílio moradia de perto de R$4.000. Me diz uma coisa, você está falando da imprensa, né? A gente vê que a Bandeirantes é tendenciosa, claro, a Globo é tendenciosa. A Bandeirante é a menos tendenciosa. A Bandeirante, na minha opinião, que tem jornalista de todo viés, então meio que é liberado, todo mundo fala todo mundo. Eles dão a liberdade da pessoa expressar a sua própria opinião. Quem quer discutir isso aí que eu falei? Quem quer discutir os benefícios dados ao judiciário? Quem quer discutir o vale paletó dado ao judiciário? Ao legislativo, ao Ministério Público? Quem quer discutir isso? Então, antes de cair, o que eu estou querendo dizer, para ver se eu consigo deixar bem claro, é que antes de querer arrancar o couro do povo, tem muito paletó para mexer. Tem muita gente com gordura, né, para tirar. Tem muito paletó, tem muito sobretudo. Muita mordomia. Tem muito sobretudo, muita mordomia para mexer. E aí ninguém mexe. Outra coisa que ninguém quer. Cadê as delações que falam? Cadê as delações? Porque quando aparece a delação premiada, e vou falar de novo, meus amigos que não gostam do PT, eu não sou petista. Eu também acho que esse pessoal tem que todo ir para a cadeia. Mas cadê as delações que falam do judiciário? Cadê a parte das delações que estão lá com o ministro Fachin e que eles falam do judiciário? Porque quando a Mônica Moura fala que tinha um e-mail com a Dilma, que não sei o que, colocam a cara dela quase 10 minutos no Jornal Nacional. Que tem que colocar, tá certo de colocar. Mas cadê as delações que falam do judiciário? E dos outros partidos? Não, os outros partidos estão todos lá. O Cunha tá preso. O Aécio tá... Daqui a pouco vai também. Já está no caminho suave, né? É que também não dá. É que também a gente tem que ter claro, né? E aqui vou eu agora, embora ele não precise da minha defesa e nem eu tenha procuração, vou eu aqui defender o juiz Sérgio Moro. Não dá para ele abraçar o mundo com as pernas. Ele tem que fazer... Ele pegou o novelo por uma ponta no fio, ele está desenrolando essa ponta primeiro, para depois... Até porque ele só tem autonomia para fazer isso também. Para depois pegar na outra. Não, mas tem gente ali do mesmo... Tem gente de outros partidos ali no meu balaio, mas é que ele tem que terminar um para começar o outro. Sim. Né? Embora... E aí vem lá, que eu vou voltar lá no que eu falei para o meu amigo médico, né? Entendeu? Eu aceito tudo da Alemanha, se o eleitor se comportar como se comporta o eleitor da Alemanha. Não dá para a gente ter o Renan Calheiros renunciando ao mandato por uma situação de corrupção, onde ele pagava a pensão da filha com dinheiro de corrupção de empresa, e ele renunciou a isso. A própria empresa pagava a pensão da filha. E depois ele volta como senador. E se elege de novo como presidente. Não dá para a gente ter o Fernando Collor, que saiu de presidente da República como saiu, voltar como senador. E agora está envolvido de novo. Ah, mas isso aí é no Nordeste. Porque no Nordeste... Tudo acontece. No Nordeste, que é um preconceito terrível contra o nordestino, tá certo, no Nordeste. O Maluf teve 1 milhão de votos. É no Nordeste? O Maluf teve 1 milhão de votos. Na Praia Grande, o Valdemar da Costa Neto, que está preso, sim,
teve 1.000 votos. 1.000 votos na Praia Grande. Desafio alguém aqui que viu o Valdemar da Costa Neto na Praia Grande. Não, eu quero. Aí eu assisti a entrevista do aquele músico crioulo pro Lázaro Ramos, que depois viralizou uma frase, né? Onde ele questiona o Lázaro Ramos sobre esse negócio da classe C, né? E eu agora, toda vez que posso, eu uso essa frase. Eu falo, me ajude, Lázaro, a entender. Me ajude a entender como é que o Valdemar da Costa Neto, num universo de 100.000 votos, tem 1.000. 1% dos votos. Sem ter vindo na Praia Grande, sem pegar numa mão. Sem botar o pé na sem pegar numa mão e falar, bom dia, meu nome é Valdemar da Costa Neto, eu vim pedir seu voto. Isso sem contar eu sei que eu estou falando isso e estou arrumando encrenca com o cabo eleitoral dele na cidade, mas paciência. Ele que explique, e acredito que se ele pedir, você vai dar espaço, claro. Ele que explique por que ele foi trabalhar para um cara que hoje está preso. E que benefício que esse Valdemar da Costa Neto trouxe à Praia Grande alguma vez, como deputado. Trouxe verba? Alguma? Mandou alguma emenda parlamentar? Não. Então a gente precisa ter claro, Carlão, o seguinte, enquanto o povo ficar andando atrás, porque o cara é uma liderança política naquele bairro, aí ele vai e fecha um acordo com um determinado candidato, o candidato nem aparece aqui, e aí, mas ele ganha o dele, o candidato nem aparece aqui, ele carreia 1.000, 2.000, 3.000 votos, a cidade não vai ter força política. A cidade não vai ter força política. E como é que a gente pode fazer para conscientizar o eleitor, cara? Eu acho que é falando. Eu não tenho outra ferramenta. É falando. É falando com todo mundo. Eu falo isso com você aqui na televisão. Eu falo isso quando eu estou lá no Jardim Glória, né, conversando lá com a minha filha. Né? Eu falo isso quando converso com meu filho de 16 anos. Né? Eu falo isso quando eu converso com pessoas que eventualmente estão iludidas com um discurso fácil aqui na Praia Grande, de pessoas que dizem, não, aqui o salário é pouco e você podia ganhar o dobro. E me ajuda. Tem um caso emblemático, que eu não vou me permitir não citar nome, mas tem um caso emblemático de que na campanha salarial dos servidores públicos do ano passado, disseram para uma pessoa, me ajuda que eu vou te arrumar um cargo bom na prefeitura. Aí a pessoa fez tudo que podia fazer para ajudar essa pessoa, esse candidato, certo? O candidato ganhou e a pessoa está desempregada. Não porque a administração mandou embora, está desempregada porque ela mesma ficou sem ambiente e pediu as contas da prefeitura. Um pai de família, um rapaz que eu reputo não é mau caráter, mas é inocente. Eu lembro de um ditado, meu pai e seu pai eram mais ou menos da mesma idade, seu pai talvez dissesse a mesma coisa, galinha que acompanha pato se afoga. Exato. Então o que eu posso fazer com os mais jovens, que me dão ouvido também, né? Porque tem gente que a gente vai conversar que já tem aquela ideia formada, já acha, então a gente já não faz nada. Mas quem dá ouvido, quem tem ouvidos para ouvir e olhos para enxergar, a gente fala, abre o olho. Não acredite no que eu estou falando, mas raciocine, avalie o que eu estou falando. Pelo menos olha a luz acesa e vai pesquisar, né? Não precisa acreditar em mim, não. Mas avalie tudo que eu disse aqui. Avalie e procure mais informações sobre o que eu disse aqui. Aí eu venho aqui um outro dia, espero que vocês se manifestem aí nas redes sociais do programa, que a gente possa até ter um feedback e saber se vocês realmente
procurar alguma informação a mais para a gente poder debater. Até eu não sou dono da verdade. A gente pode até mudar de ideia se vierem novas informações. Seria esse um canal, um fomento ao debate? Eu acho. Você falou em falar. Que a única forma que tem é falar. Assim, quem tem... você me anunciou como ex-secretário de Recursos Humanos, né, de Gestão de Pessoas, ex-secretário de Relações hoje eu sou um agente administrativo da Prefeitura de Praia Grande efetivo. Isso dá uma liberdade, dá uma tranquilidade para você falar as coisas, porque aqui eu não vou ser interpretado como o representante de A ou de B ou de C. Aqui é o Getúlio falando, né? E eu uma vez, Carlão, fui num programa de televisão em Santos e disse que aqueles pontilhões que hoje estão prontos, que se tornaram realidade, não aconteciam porque o governo municipal de São Vicente não fazia por onde. Está falando daquela passagem da Imigrantes lá o governo estadual tinha chegado a enviar o dinheiro. Exatamente. E depois teve que recolher o dinheiro de volta porque a obra não saiu do papel. Como foi com o AMI também. Ao invés de discutir, eu vou arrumar confusão de novo. Ao invés de discutir, e agora é com cachorro grande, ao invés de discutir o que estava acontecendo, por que saiu um doido da Praia Grande, e eu era secretário municipal na época, por que esse doido está falando isso aí? Ou até rebater. Peraí, quando que ele vai de novo aí? Ele vai de novo tal dia. Então, tal dia eu vou estar lá para debater com ele e falar que ele está falando, ou é mentira, ou não é correto. Tal. Sabe o que fizeram? Ligaram para o prefeito. Teu secretário está metendo pau aqui no município de São Vicente. E? Aí o prefeito me chamou. Tá, mas ligaram para ele para falar o quê? Põe o Getúlio na rua? Ligaram para ele me repreender. Não era o prefeito Mourão, era o prefeito Roberto Francisco. Para que ele me repreender, porque eu estava falando mal do município de São Vicente. Eu não estava falando mal do município de São Vicente. Eu estava falando mal dos políticos de São Vicente. De uma realidade de São Vicente. De uma realidade de São Vicente e dos políticos que não conseguiam se articular para tornar a realidade uma obra importante para a Praia Grande e para São Vicente, cujo governo do estado já tinha enviado o dinheiro e eles não tinham conseguido realizar. Aí, sabe qual foi a reação deles? Uma nota de repúdio ao Getúlio na Câmara Municipal. Só que, gordo, a obra só saiu quando o estado botou a mão. E graças a Deus que tem essa obra, que hoje a gente pode passar, o risco de assalto diminuiu bastante, né? O congestionamento, até com a obra que o prefeito Mourão fez na entrada da nossa cidade, com o dinheiro da nossa cidade, também ajudou bastante. Então hoje, não, por enquanto, pelo menos nós não temos tido aqueles congestionamentos enormes que nós tínhamos em razão dos semáforos e das lombadas, né? Tinha semáforo e tinha lombada, né? no caminho de quem subia, de quem ia para Imigrantes. E fora os assaltantes. Eu presenciei assaltos ali. Diminuiu muito. Mas a reação da classe política normalmente é essa mesmo. Não da de São Vicente só, até porque já é outra Câmara, já é outra realidade. Naquele momento, ao invés de se coçarem e fazer alguma coisa, já ficou para trás, né? Isso já para mim já é passado. Eu só estou mencionando aqui, porque às vezes quando a gente se expõe, a gente fala, a gente se expõe. Quando a gente se expõe, a gente às vezes atinge determinados grupos ou determinados interesses. Não é a minha intenção aqui, mas no que é verdade, pelo menos no verdade daquilo que eu acredito, se alguém me trouxer informações diferentes e me mostrar que eu estou errado, eu aceito, não tem problema. Faz parte do ser humano inteligente mudar de opinião, né? Exatamente. É que nem o jornalista. Às vezes o jornalista fala uma coisa, aí o político não gosta, ao invés de pedir direito de resposta e ir na emissora, pede para mandar embora o jornalista. Liga, fala com o dono da emissora, põe na rua aquele cara lá que está falando bobagem. E via de regra isso acontece. Porque senão, veja só,
Aí foi lá o senador, vamos voltar na Bandeirantes, foi lá o senador, falou do Sistema S. Certo? O que é o Sistema S? O Sistema S é o sistema que é sustentado com dinheiro público, em boa parte, né, na maior parte, né, que tem vínculo com as entidades das empresas. Os patronais. Patronais. O silêncio da Thaís Freitas, o silêncio do Fábio Panuzio ao fim da entrevista do senador, constrangedor. Constrangedor. Porque eles ficaram... Você percebe que eles... Mas aí, como é que eu vou mexer nisso? Então, como eu não posso mexer nisso, o que eu faço? Eu passo a mão no telefone e ligo para o cara da entidade para o cara vir aqui e desmentir. Legal. Eu acho que... Desmentiu, ninguém fez todo uma nova mundo ali pergunta. é cheio de opinião, mas quando chegou ali para mexer com a Fiesp, mexer com o Paulo Scaff, né, que é candidato, que já está dito aí nas delações premiadas, dinheiro de caixa 2, que o Michel Temer negociou. Epa, espera lá. E ninguém fala nada? Me ajude, Lázaro, a entender. Me ajude, Lázaro, é boa. Isso aí viralizou. E aí, cara, me diga, vai, tem 3 minutos pra gente encerrar o programa. O Paulo tá ali já com câimbra no braço, tanto ficar com o braço levantado pra gente. Pode baixar, quando Pode der baixar, dois, eu já vi. Quando der 2, você fala. Não. Qual é a solução, cara? A solução, a gente fala em educação. É provocar debate, dar murro na mesa, ir pra rua. Não, é tudo isso junto, é conversar, não é provocar debate, mas é conversar, certo? É ir pra rua, porque as pressões das ruas dão resultado, mas infelizmente a pressão da rua é muito mais forte quando tem o apoio da imprensa, e a imprensa apoia quem lhe paga. O que acontece, Getúlio? 2 minutos nós temos para falar. O que você está achando agora desses movimentos que foram para a rua, fizeram um movimento grande, pressionaram, mas agora estão quietos? Eu acho que é assim, ninguém engana todo mundo o tempo todo. A face está se mostrando, né? Eu não quero aqui, eu não tenho conhecimento a fundo, por exemplo, do Movimento Brasil Livre, do MBL, que é o do japonesinho, né? Kataguiri. Eu acho ele meio espalhafatoso, assim, meio... Ele já escreve na Folha, né, agora? Então, por aí você vê, e eu não vejo... Aquele Holiday que foi eleito vereador em São Paulo. Outro dia eu vi esse Kataguiri aí falando que os mesmos atores, olha a comparação, os mesmos atores que falam mal da reforma da Previdência, eles são contratados por contrato, eles têm contrato com a Globo, eles não são contratados pelo regime trabalhista. É por obra. Eles são contratados ou por obra ou por outra forma. Uhum. Olha a comparação que ele fez, cara. Quer dizer, a relação de trabalho da Carolina Dickmann com a Rede Globo é a mesma relação de trabalho da faxineira ou da cabeleireira da Carolina Dickmann na Rede Globo? Não é. Não dá para comparar Titã com pessoas que ou porque não tem talento, ou porque não tiveram oportunidade, não importa, mas tem que ter o seu direito, a sua valorização e o seu direito resguardado. Então a Carolina Dickmann é uma dessas pessoas que inclusive não está se manifestando publicamente, e é por isso que eu estou falando o nome dela, né? Ela inclusive está morando em Miami, nos Estados Unidos. Então é uma atriz que está contratada pela Globo, não é de carteira assinada. Jogador de futebol também, ele é contratado na carteira com um valor, mas ele tem direito de imagem, ele tem um monte de coisa, mas é jogador de futebol. O roupeiro não dá para contratar assim. Verdade. Talvez o fisioterapeuta ainda dê, mas o massagista não dá.
A tiazinha que faz a comida, a refeição lá no refeitório do time, não dá para contratar assim. Não dá para dizer que a tiazinha que faz a alimentação lá no Santos vai ser uma PJ, vai ser uma pessoa jurídica, sem férias, sem 13º, Não é justo, sem né? fundo de garantia. Não é justo. Então, quando é preciso ter um certo grau de consciência, na minha opinião, para lidar com essas questões, mas as pessoas que têm condição ou que têm interesse, independentemente da opinião, vamos conversar, não é briga. Vamos conversar. Debate, é um debate saudável para se fazer Vamos crescer. conversar saudavelmente. Maravilha. Obrigado. Recebi no programa aqui hoje Getúlio de Matos, que conversou com a gente aqui, tocando nesses assuntos espinhosos. Vai voltar aqui mais vezes. Você que está nos assistindo, mande a sua mensagem. Não concorda com Getúlio? Beleza! Manda a sua mensagem, tá? Com respeito, tá? Mensagem que vier desrespeitosa, eu desconsidero, porque aqui a gente tem que debater, mas com nível, tá? Então não vem com agressão, com bobagem, falando. Quer vir aqui no programa? Se alguém se sentiu ofendido, citado, por qualquer coisa que o Getúlio tenha dito, ou que eu tenha dito, ou que eu venha falar qualquer dia, é só entrar em contato com a gente através das formas como eu coloco sempre aqui e pedir direito de resposta, que vai receber o direito de resposta, e aí com tranquilidade vem aqui e fala o que acha certo, tá bom? Obrigado, Getúlio, pela tua participação. Obrigado, aqui. Carlão. Dessa vez só não falamos da Praia Grande, mas da próxima a gente fala. Na próxima Um abraço. a gente fala. E para você Obrigado. eu agradeço também e já convido para estar conosco no nosso próximo programa. Um abraço.